Bom, e o Internacional novamente foi eliminado, mais um vexame. O Inter caiu na semifinal da Conmebol Libertadores para o Fluminense. Mas no vídeo hoje eu quero te falar tudo o que aconteceu após esse jogo, sobre o pós-jogo, onde Rocher, Bruno Henrique, René, Alan Patrick, o técnico Eduardo Cudê e o presidente Alessandro Barcelos pararam para falar na zona mista e falaram sobre essa eliminação vexatória para o Fluminense, onde o Inter começou novamente ganhando o jogo, vencendo por 1-0, termina o primeiro tempo, 35 do segundo tempo estava classificando, e aos 36 e aos 42 num apagão acaba jogando a possibilidade de ir a uma final de Libertadores fora. No vídeo de hoje, de maneira triste, eu quero te trazer as principais informações desse pós-jogo colorado. Então, só antes, roda a vinheta. Boa noite, bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E só antes de começar esse vídeo, eu sei que por mais que o Inter não ajude, deixa o teu gostei, te inscreve aqui no canal, compartilha, ativa o sininho de notificações para sempre que tu quiser ter mais notícias do Internacional, teu celular sempre ficar notificado, tá bom? Apesar de a gente ter sido eliminado dessa Libertadores, onde a gente chegou numa semifinal, quando poucos esperavam que a gente conseguiria chegar, a gente tem que seguir acreditando no Inter, porque, volto a dizer, a direção passa, os jogadores passam, tudo passa, mas a torcida fica. E é nesse momento de complicação, agora que o Inter está no Campeonato Brasileiro, que a gente tem que se abraçar no Internacional, pensando já no Clássico Grenal no próximo domingo, 4 horas da tarde. Mas eu quero te falar exatamente sobre esse pós-jogo do Internacional, que teve ali como principais destaques bastante jogadores que, por incrível que pareça, mesmo nesse momento de vexame, pararam para falar na zona mista. Não muitos jogadores, né? O principal jogador dessa eliminação, né, que foi o responsável por essa eliminação no Inter, ou um dos principais, que é o Ener Valencia, que perdeu dois gols feitos, no mínimo, né? Dois gols ali, que teve um cara a cara com o Fábio, mais aquele de cabeça, mas esse eu nem vou contar. Fora o que aconteceu no Maracanã, ele que chegou para ser a principal contratação do Inter na temporada, salário de 1,5 milhão por mês, 3 anos de contrato, contratação badalada, jogador de Copa do Mundo, e ele não resolveu quando precisava resolver. Nas quartas finais resolveu? Resolveu. Nas oitavas contra o River Plate lá em pleno Monumental de Nunes, resolveu? Resolveu. Mas agora na semifinal contra o Fluminense, quando a gente precisava novamente dele, né, já que ele era um jogador badalado, e a gente trouxe ele por causa de ser esse jogador badalado, ele não resolveu e pelo contrário, ele pipocou. E ao contrário do Germancano, que vai ser o rei da América certamente, 12 gols em 11 jogos, ele precisou de um chute. Fluminense e o Cano deu um chute no gol do Internacional. Foi nesse chute que ele fez a virada, juntamente com o John Kennedy aos 36 minutos antes, né, 4 minutos antes, o John Kennedy empata o jogo ainda com 36 do segundo tempo. Mas o Inter que novamente, um time que a gente parecia que tinha mudado, né? Um time que tinha mudado a mentalidade, não era mais aquele time do quase, agora ia dar. Abrimos 1-0 com o gol do Gabriel Mercado, que era o terceiro gol da Libertadores dele, fez uma partidaça, diga-se de passagem. A gente acreditava, bom, agora vai. E o Inter começou a novamente ter aquele mesma receita do Maracanã: perder gol. Maurício perde gol, Valência perde gol, Valência perde outro gol, no segundo tempo a mesma coisa. Então, todos esses requintes aconteceram a mesma coisa. Na entrevista coletiva, o técnico Eduardo Cudê muito abatido. E não foi pouco, tá? Dava para ver na voz, no semblante, tudo que ele estava muito cabisbaixo, muito realmente triste com toda a situação. Ele disse que o Inter foi melhor nos dois jogos, disse que se futebol fosse por merecimento era para o Inter ter passado e que agora é o momento de uma remobilização porque o Inter tem um Clássico Grenal e uma situação do Campeonato Brasileiro muito complicada. Ele não quis falar muito, falou muito pouco sobre essa eliminação para o Fluminense. O Rocher, que falou junto com ele, né? A critério da Conmebol, sempre um jogador fala ao lado do treinador. O Rocher disse que estava com muita raiva dessa partida. Porque se futebol fosse merecimento, o Inter tinha que ter passado. E ele disse que, como o Inter não passou, e o Inter merecia ter passado, ele estava muito brabo e com muita raiva. Além disso, ele disse que nesse momento, e até deu a entender, tá? Nesse tom que eu vou dizer para vocês, que pode ter sido uma indireta. Se a gente tivesse feito as chances que a gente criou, a gente tinha classificado. Então o que a gente não pode fazer mais é realmente continuar perdendo os gols que a gente vem perdendo. E até por isso a gente é o último ataque do Campeonato Brasileiro.
Inclusive nesse tom assim, mais de indireta mesmo, pelo menos deu a entender. Mas ele realmente também estava muito cabisbaixo, mas ele ressaltou a mesma coisa do Cudê. Olha, momento agora de uma remobilização para a gente voltar forte no Campeonato Brasileiro. Porque por mais que a gente não tenha mais Libertadores nesse ano, a gente só tem Campeonato Brasileiro a disputar. Como quase todos os clubes do Brasil, né? A Copa do Brasil já acabou, né? Com exceção agora do Fluminense, do Fortaleza. No caso, o Fortaleza está na final da Sul-Americana. E do Palmeiras, que vai avançar amanhã na final, certamente. Tirando esses três clubes, todos os outros 17 só tem Campeonato Brasileiro até o fim da temporada. E o Inter, no mínimo, precisa conquistar a vaga para a Sul-Americana, que vai ser uma barbada, até, né, até a 15ª colocação, mas o Inter precisa brigar nessas últimas rodadas por uma vaga na Libertadores, pelo menos pré-Libertadores que seja, mas o Inter precisa brigar por essa vaga porque é importante para o Inter no próximo ano. Além disso, Bruno Henrique parou para falar na zona mista, disse que foi a eliminação mais dura da carreira inteira dele, e isso que ele já passou por algumas eliminações. O René falou nessa mesma linha, né? E aí também num tom de autocrítica, porque o René foi totalmente responsável das falhas que teve lá no Maracanã. Os 2 gols do Fluminense saem de falhas do René. O Alan Patrick disse que não vai conseguir dormir essa noite, que realmente não entende como é que o Inter não classificou, que obviamente voltou a dizer desse merecimento que era o Inter passar, porque era uma noite brilhante, o Inter não passou, o Inter merecia ter classificado, porque querendo ou não, vamos ser bem sinceros, né? O Inter foi melhor nos 2 tempos do Maracanã, o Inter foi melhor no primeiro tempo aqui no Beira-Rio, e o Inter foi melhor na segunda parte, né? Em boa parte o Inter estava controlando o jogo. Até os 35 minutos do segundo tempo, o Fluminense estava ali trocando, rodeando, né, trazendo um perigo ao Internacional, mas não era aquele perigo iminente, né? E aí naquela bola onde o Inter sai pro ataque sem nenhuma necessidade, o Kennedy fica sozinho e em velocidade acaba fazendo gol ali, que realmente era um jogador diferente. O Kennedy é um jogador que realmente vai ser vendido por muitos milhões de euros. Alessandro Barcelos parou para falar e ele concedeu uma entrevista, até fugiu um pouco do protocolo da Conmebol. Ele diz que não é vexame, o que o Inter fez hoje, estar entre os 4 da América Latina não é um vexame, e sim um merecimento. Disse que agora o foco é uma remobilização total por essas 13 finais que o Inter tem, que são as últimas 13 rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele renomeou esses 13 jogos como 13 finais, onde o Inter tem que disputar a fim de conseguir uma vaga em algum título não, em alguma vaga para conseguir um campeonato sul-americano na próxima temporada, seja sul-americano e Libertadores, que ele, segundo ele, ainda não descartou essa possibilidade. Não quis falar sobre eleições, ele foi perguntado porque com essa eliminação a chance de uma reeleição por parte do presidente Alessandro Barcelos diminui quase que 100%. E ele não quis falar sobre essa situação, ele disse que o momento não é para falar sobre reeleição e muito menos sobre alguma questão ou cenário político. Realmente o que ele disse que nesse momento é que um tom de abatimento, mas um tom também é que a partir de agora é de uma remobilização por parte do vestiário do Internacional, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo, deixa nos comentários o que tu achou dessa mais eliminação do Internacional, mais uma, né? Mais uma, ano passado foi pro Melgar, ano retrasado já tinha sido muito dolorido pro Inter também, em 20 o Campeonato Brasileiro, e a cada ano a gente continua ficando no quase. Mas deixa aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo, dessa eliminação pro Fluminense, onde até os 35,5 do segundo tempo a gente estava classificando para a final da Libertadores. Então, só antes de terminar esse vídeo, deixa o teu gostei, te inscreve. Valeu, falou e foi.